sou Camila. Oi, eu sou Jéssica. E esse é mais um Fala Pocha! E voltamos! 2022 aí, hein, gente? E pra não perder o costume, né, Jéssica? No episódio de hoje... Bárbara Hammer. Ou, para as íntimas, Babi do Martelão. Mentira, gente, eu disse que ia fazer essa piada e não resisti. A gente sabe, amiga, a gente sabe que ia rolar. Eu tava esperando esse momento. Enfim, gente, a gente queria muito já falar da Bárbara há algum tempo. Inclusive, desde os primórdios desse podcast, a gente queria falar dela. Só que a gente sentia que não estava preparada, né, amiga? A gente ficou adiando, porque realmente é muito rica a história da Bárbara. Eu me identifico muito com a história da Bárbara Hammer, principalmente porque ela se descobriu se descobriu lésbica já aos 30 anos, né? Ela teve um relacionamento durante muito tempo, num processo específico que ela passou de tanto profissional, né, de mudança de área, ela trabalhava com fotografia, depois foi para estudar cinema e outras linguagens, e aí ela diz, eu acho muito engraçado isso, que ela cita em uma das suas entrevistas, né, das várias entrevistas que ela deu, que a experiência de fazer amor com a mulher pela primeira vez mudou a visão de mundo dela, né, além da questão física, né, dos prazeres sensuais e sensoriais e tudo mais, todo o conjunto da rede de relacionamento dela mudou. Então ela começou a entrar mesmo no universo permeado por mulheres feministas e artistas e que pensavam no mundo e o jeito de ver o mundo de um jeito totalmente diferente do que ela estava acostumada. Daí ela entrou mesmo no processo de cinema, de artes visuais e de instalações e estudar cinema e produzir imagens e a partir daí principalmente imagens dessas mulheres, né, mulheres lésbicas que ela via e percebia que eram subrepresentadas na história, né, não existiam registros ou se existiam eram apagados, né, sobre essa sexualidade dessas mulheres. Então, durante esse processo de pesquisa, uma coisa que chamou muita atenção foi em uma das entrevistas a Bárbara falar sobre a performance queer e como isso também foi importante para ela se reconhecer dentro de uma comunidade, né? Que aí, ela fala dos anos 80, que era o cabelo das dyke, né? Como ela mesmo cita, de mulheres mais masculinas, o cabelo tingelinha. E aí é muito engraçado ela citando isso e depois a gente começa a assistir, a gente assiste Dyketic. Eu não sei se eu pronunciei certo, mas esse filme, a gente percebe muito esses padrões físicos e comportamentais dessa comunidade que ela pertencia. E, eu acho que é muito da gente, quando vai se descobrindo, também se sentir parte de alguma comunidade, né? E é muito legal a gente perceber que nos anos 80... Essa sensação de comunidade também já era muito presente, né? A gente pensa que é uma coisa muito atual, mas, isso na comunidade gay sempre foi muito presente, né? Aquela coisa de identificar, né? De se identificar. Sim. Traz estereótipos, mas ao mesmo tempo permite, por exemplo, naquele período, principalmente, por uma questão até de segurança, né? De como se dominar e saber alguns símbolos e signos só dentro daquela comunidade, você estava, de certa forma, seguro, né? Porque alguns elementos podem ser reconhecidos por quem faz parte da comunidade. Aí você não fica... ninguém fica exposto, né, a violências, digamos assim, porque tá dentro... Usa aquilo como uma forma de existir sem sofrer violências por aquilo, né? É interessante pensar nesse processo. E deve ser muito pesado também, devia ser, né? Mas tem muitas facetas. E é engraçado também uma coisa que mais pra frente, quando ela já estava bem mais idosa, né? Já tinha feito muitos filmes, ela fez mais de 90 filmes e entre curtas, imagens, instalações, documentários, né? Experimentações de imagem, assim, durante a carreira. E ela, já no final da vida, ela já visualizava essa questão de só ser identificada como uma realizadora lésbica, algo problemático, né? Inclusive no site MUBI, que é um site onde a gente consegue encontrar alguns filmes, né,
produzidos pela Bárbara, uma citação que tem dela direta é a seguinte: é muito chato pensar que você vai ser escalada como lésbica, heterossexual ou bissexual por toda a sua vida. Por que não ser conhecido apenas como cineasta? Porque tem que ser cineasta mulher. É claro, é algo que faz parte da nossa existência, a sexualidade faz parte da existência do indivíduo, mas ela não define totalmente o indivíduo, né? Então, no momento em que você se identifica, que você consegue se entender dentro de um universo, é muito bom, mas também ser taxado a vida toda como uma coisa só é muito chato. Outra coisa que eu percebi, assim, tipo, voltando pra isso da performance, quanto que o olho dela brilhava a falar sobre lesbianidade, né? Tipo, isso era muito fantástico. Essa necessidade de ser representada nas telas, né? Isso marcou todo o trabalho dela, que era, tipo, ela não queria só contar histórias, ela queria contar histórias dela e do grupo a qual ela pertencia. E isso vai muito também para as atrizes e os atores, né? Que ela trabalhou muito com não-atores e que, inclusive, eram amigas e ex-namorada dela, né? E aí, meio que ela, além de produzir cinema, ela também levava os amigos pra a viagem dela nos filmes. E eu acho que por isso que trazia tanto... Todas as cenas que levavam um pouco mais de sensualidade, ela não ficava um tom erotismo, né? Ficava uma coisa mais de contemplação. E isso que eu achei bacana, né? Tipo, eu acho que por isso que passa essa verdade nas imagens, né? Também tem um detalhe do background da Bárbara, que ela era formada em psicologia. Então ela sabia lidar muito bem com o comportamental e com a forma de lidar com outras pessoas. E isso é visível no trabalho dela, né? Principalmente com esse desafio de trabalhar com não-atores, que provavelmente, se eu não me engano, a maioria dos filmes dela, pelo menos os que eu tive contato de assistir nesse processo da pesquisa, e a gente também, né, amiga? A gente bem sabe como é um desafio trabalhar com não-atores, e isso eu achei que me encantou muito, assim, sabe? A forma que ela conseguia transmitir para essas pessoas que ela estava dirigindo o que ela queria, como isso também reflete nas imagens que ela capturou, né? Porque a Bárbara, além de capturar as imagens, ela também editava as imagens. Eu acho que é um processo ainda mais difícil de lidar com a imagem é quando você, além de dirigir, você também edita. Conseguir que todo esse processo, desde o roteiro, né, que ela também fazia, ela tratava de toda a linha de produção dos filmes dela. Isso também é fantástico de a gente trazer pra cá essa informação. E como era original, assim, tipo, ela tinha a marca estética, essa mistura de colagem e de uma edição rápida e cômica em boa parte dos momentos, né? Porque The Female Closet, tipo, tem uma cena que ela vai dando zoom na cara da moça que ela tá entrevistando e ela não tirou a cena. E é sensacional porque a moça está desconfortável. E é bem na hora que a moça vai falar que realmente acreditava que a Alice Arnstein era lésbica. E aí é bem nesse momento, eu acho fantástico aquela cena, porque é bem na resposta. Aí termina o zoom na hora que ela fala, eu também acho que ela era lésbica. E tipo, eu achei fantástico aquilo. E foi pra finalização, né? Essa cena fantástica. É engraçado isso, né? Porque os filmes, acho que os primeiros filmes tinham muito essa coisa do estudo da imagem, dessa produção dessa imagem experimental mesmo, né? Uma imagem que ela traz como imagem sentido, né? Tipo, ela queria passar na imagem a sensação da textura, né? Da pele, do toque, né? Então é muito sensorial os primeiros filmes, tanto que ela faz curtas que são planos fechados de vulvas, assim, em primeiro plano, assim, mesclando com montanhas e tal. E ela também faz uma autocrítica, às vezes, sobre isso, sobre talvez também essa coisa de ficar muito presa naquele momento da produção artística dela, ficar muito presa à questão física, da vulvas e corpos femininos e só a questão biológica, digamos, né? E aí depois ela faz uma análise e depois ela vai enveredar muito nessa questão do registro e de trazer à tona mulheres, artistas ou não, mulheres, mas principalmente artistas, que foram apagadas, se não como artistas, como mulheres lésbicas. O fato de serem mulheres lésbicas foi apagado da biografia delas, né? O caso da Alice Austin, no caso da Hannah Rock, que era bissexual, que também tá no documentário, né? E também a Nicole Eisman, que já é bem mais jovem, né? Ela faz 3 momentos, um recorte de 3 momentos na história, né? 3 artistas plásticas ou fotógrafas que trabalharam com imagens e que tiveram suas imagens
silenciadas e apagadas de alguma forma, né? E isso também faz parte de um posicionamento que ela traz, né? Que é, tantas mulheres lésbicas foram apagadas antes, ela não queria que a história dela também fosse apagada. Então ela decidiu trazer essas memórias pra imagem, né? Que é o caso principalmente daquele filme, do outro longa-metragem dela, Story Lessons, né? Lições de História, que também é um filme documentário, um experimental, em que ela traz recortes, imagens de arquivo, desde quando se tem registro fotográfico, né? Até hoje ela faz uma brincadeira de montagem, recorte e vai brincando com isso e com narrações off, mostrando se essas imagens dessas mulheres lésbicas estivessem expostas realmente onde deveriam, desde quando elas são feitas, né? A gente não teria pessoas hoje dizendo, no meu tempo isso não existia. Nesse documentário, né, The Female Closet, isso fica muito claro, né? Esse dizer popular de que, tipo, na minha época não existia isso. E aí a gente vê a Alice Austin, no começo da década de 30, já morando com a mulher que ela ficou durante a vida inteira com a mesma mulher, né? 55 anos de relacionamento. E isso, no museu, que tem um museu de homenagem ao trabalho da Alice, nunca foi citado e, tipo, é meio que omitido essa informação. Como se a sexualidade dela fosse um motivo de vergonha, né? Algo pra se deixar no closet. E, tipo, essa deixa dela, principalmente no filme também, antes de começar a contar cada caso de cada uma dessas 3 artistas, ela faz questão de começar abrindo o closet. E isso é muito, muito massa, né? Tipo, esse significado, né? Trazer para o visual também o fato de, tipo, tá abrindo o armário pra, tipo, mostrar que essas mulheres lésbicas e bissexuais existiram na história, né? Eu acho que ela devia ser muito divertida, tipo, pelas entrevistas e pelo jeito que ela conversa. Eu acho que tomar uma cerveja com ela no bar devia ser uma coisa muito maravilhosa. Devia ser, tipo, uma girada de chave, assim, disse, meu Deus, eu conversei com essa mulher, tipo, ela sabe que é lesbianidade nos anos 90, tá ligado? Tipo, todos os fatos históricos da luta LGBT, ela participou, velho. E, ao mesmo tempo, pelas entrevistas, né, que a gente viu as mais recentes de 2018, 2017, ela ainda era lúcida e completamente à frente do seu tempo, né? Porque provavelmente tem muita jovenzinha que não tinha a cabeça que a Bárbara tinha pra idade dela, né? E essa capacidade de se autoavaliar, muito, muito importante, assim. Nessa entrevista que eu comentei, em que ela faz uma conversa com a Sherry Dunay, ela faz uma crítica bem, bem interessante a si própria sobre também a subrepresentação de mulheres lésbicas negras. Porque se existe invisibilização de mulheres lésbicas, imagine de mulheres lésbicas negras, né? A gente já teve algumas conversas sobre isso. Ela até comenta, eu achei engraçado isso numa das entrevistas que a gente viu, que ela diz, a gente abriu para diálogo e aí para crítica, para comentários sobre a minha obra, e aí ninguém falava nada de ruim. E eu, gente, esperando as pessoas falem alguma coisa que não que façam críticas reais, né? Tipo, não, aí eu tinha que fazer, porque ninguém fazia. Aí tudo bem, eu tenho que fazer mesmo. Só que as pessoas não queriam meio que chover no meu desfile, né? Eu tava lá comemorando não sei quantos anos de cinema e ninguém queria fazer críticas de verdade ao meu trabalho. Então, gente, se vocês, assim como a gente, também ficou super curioso para conhecer mais sobre a obra da Bárbara, a gente indica 2 filmezinhos da filmografia dela, que é vasta, né? Tipo, a Bárbara fez 100 filmes durante sua vida. O primeiro que eu vou indicar é o The Female Closet, que é quando a Hammer apresenta diferentes trajetórias das artistas lésbicas Alice Austin, Hannah Rock e Nicole Eisenman, em um documentário que tem como foco a luta por legitimidade de mulheres ainda hoje pouco conhecidas pelo público em diferentes momentos históricos. Então a gente comentou um pouquinho sobre ele e realmente vale muito a pena. E o mais legal você pode assistir agora mesmo pelo MUBI. E se você não tem a assinatura do MUBI, fica tranquila, gata. Você tem direito a usar a plataforma durante 7 dias e assistir esse e outros filmes da Bárbara que estão lá no catálogo deles, né, amiga? Exatamente. Tem um tempinho de degustação, né? Sim. Um outro filme que a gente acha bem interessante e muito importante de citar é o Story Lessons, né? Sim. Que é um documentário, longa-metragem, que traça a história das lésbicas apresentando uma extraordinária variedade de imagens de arquivo.
Só que ela usa as imagens de arquivo e faz uma montagem que manipula de maneira divertida para fazer parecer que as lésbicas estavam em toda parte. De filmes populares a cinejornais, filmes médicos e educacionais, nus antigos e muito mais. Lições de História recupera e reescreve a história das lésbicas. Sim, sim. E o legal, eu acho, desse filme do Story Lesson é exatamente a empolgação dela de falar a todo momento. Esse orgulho de ser lésbica, né? Que é uma coisa que ela sempre falou muito em todos os seus filmes. E, tipo, você fica, caramba, como é legal ser lésbica mesmo, né, velho? Dica! E, para não fugindo do nosso assunto do primeiro bloco, a gente acha também muito interessante indicar o Doc Film, que é um canal do YouTube com entrevistas muito, muito legais com cineastas do mundo todo. Inclusive, nesse episódio que a gente tá indicando, uma entrevista muito legal que a Shelley Dunay fez com a própria Barbara Hammer. Então, tipo, pra quem não conhece ainda a Shelley Dunay, também ela é um nome muito forte no cinema lésbico. E essa entrevista é maravilhosa, gente. Só assistam. Principalmente se você assistiu algum filme da Bárbara e ficou mais curioso pra saber sobre como foi a carreira dela, qual foi os insights que ela teve pra fazer o primeiro filme. Ela faz uma descrição maravilhosa nessa entrevista e vale muito a pena, né, amiga? Vale muito a pena. É muito bom o diálogo. São duas deusas se encontrando, assim. Sim, sim. Segunda dica de hoje. A série Dixon. É uma série de 3 temporadas que foi feita pela Apple TV e conta a história de Emily Dixon, que é uma poeta norte-americana que viveu 1880 e alguma coisa, nesse período aí. E ela durante muito tempo foi omitido, né, pela família, principalmente, a sexualidade de Emily Dixon. E na série eles retratam de uma forma bem dinâmica e uma linguagem muito jovem, momentos da vida dela que são muito importantes e, inclusive, um romance dela com Sue, que era a esposa do seu irmão, né, sua cunhada. E, inclusive, a maioria dos poemas que são publicados hoje, que foram publicados, eram direcionados para Sue. Nas primeiras publicações, essa coisa que a gente estava falando sobre o apagamento, né, nas primeiras publicações dos poemas, todas as menções para Sue, né? O poema foi para Sue, ela escrevia sempre nos poemas, e todas essas anotações foram retiradas da publicação. Então era propositalmente feito para omitir, né, essa relação delas, além do escândalo, né, de ter uma relação, na verdade nem se sabia como nomear naquela época, né? Mas além do escândalo ainda tinha essa questão de ser dentro do seio familiar, mas pelo que os registros falam e pela série, como a série aborda, todo mundo sabia. Ia desse rolê aí. O que eu o acho irmão, que família, rola todo muito, mundo. principalmente depois de ver Female Closer, é muito sobre omissão, né? Tipo, todo mundo sabe, mas acha melhor não comentar. Mas a série é muito legal e a última temporada foi ao ar agora, em dezembro, 25 de dezembro. Então já tá todinha lá pra assistir. Procurem na internet ou na Apple TV. E agora a dica é para um conteúdo brasileiro, né, amiga? A gente vai indicar aqui o Arquivo Lésbico. Isso, o Arquivo Lésbico é uma iniciativa, vocês podem seguir ele no Instagram, é uma iniciativa que está fazendo uma coleta de informações e registros sobre mulheres lésbicas brasileiras. Arquivo Lésbico Brasileiro. Mas a importância que a gente vê da existência de uma iniciativa como essa, principalmente com o tema que a gente trouxe hoje, né? Essa coisa da memória, do registro, da visibilidade. A gente tem o registro das mulheres artistas ou de qualquer área que existem hoje, que produzem, que trabalham e que estão aí no mundo, vivendo, existindo. E tem também um local em que futuramente, quando bem nutrido, né, vai ser um local muito bom de pesquisa, né? Onde a gente vai poder encontrar materiais e conteúdos sobre várias mulheres importantes do Brasil, da história do Brasil, que vão estar registradas lá. Então, quem ainda não conhece, quem já conhece, divulga, e quem não conhece, vai lá, contribui, conta a sua história ou a história de outras mulheres lésbicas que você conhece lá, para que a gente tenha uma memória, né? E que essas mulheres também não se apaguem com o tempo, né? Que a obra dela permaneçam
imortais, né? Mesmo que elas se vão, mas que elas continuem sendo lembradas pelo trabalho que foi feito, né? E eu acho a iniciativa muito foda. Inclusive, falando sobre conteúdo lésbico, se você ainda não sabe, esse podcast aqui que você está ouvindo também tem uma websérie, olha só. Né, amiga? Olha só, que incrível! Você não sabia? A gente tem um canal no YouTube que tem lá os 5 episódios da nossa websérie, Fala Potia. Se você ainda não assistiu, vai lá assistir. E também temos os nossos episódios, que já estão lá disponíveis, alguns. E esse episódio também vai estar disponível no YouTube. E não esquece de seguir nosso arroba lá no Instagram, né, amiga? O arroba Fala Potia! É isso, gente. A gente tá muito feliz com a volta. E vamos lá. 2022 vem com tudo. É isso, gente. Obrigada. Até a próxima. Valeu. Valeu, tchau. Beijos. O Fala Pode é feito por Roteiro e apresentação Camila Pedrosa. Jéssica Araújo. Edição E mixagem Ada Viana. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.